Olá, pessoal. Eu sou Imaculada Oliveira, sou professora de Língua Portuguesa e Redação. A gente vai continuar a nossa revisão que a gente vem fazendo neste projeto do Governo do Estado do Maranhão, através da Secretaria Estadual de Educação, esse cursinho preparatório para o Enem e para a UEMA. E a nossa revisão de hoje vai ser referente ao Enem, né? Revisar por meio de questões. Se vocês quiserem acessar o material das questões que a gente está trabalhando nesta revisão, vocês podem acessar neste link aqui abaixo, que vão acessar e conseguir conferir de forma mais detalhada cada questão que a gente vai trabalhar aqui nesta revisão. Dando continuidade, a gente vai aqui nesta questão 61, trabalhar com o aspecto da morfologia, de que forma isso foi cobrada em uma questão do Enem, né? É até interessante a gente trazer esse tópico, porque às vezes a gente pensa como que alguns aspectos gramaticais podem ser trabalhados no Enem, né? E a gente tem questões que tratam disso, mas de uma forma mais contextualizada, na perspectiva do texto, porque essa é a intenção. A gente precisa entender alguns aspectos gramaticais, mas do ponto de vista do uso, né? Como isso de fato vem sendo utilizado em textos, isso foi cobrado aqui nesta questão do Enem. Aí aqui a gente vai ler esse primeiro texto. A preguiça é a mãe de todos os vícios. Primeira coisa, a gente tem essa informação. Mas, olha a conjunção adversativa. Mas uma mãe é uma mãe e é preciso respeitá-la. Pronto. E aí ele continua fazendo aquele gesto de que está descansando, sinalizando esse estado aí relacionado com a preguiça, né? Então ele continua por quê? Porque ele fala que se ela é a mãe e uma mãe é uma mãe, né? A gente precisa respeitá-la. Então esse é o primeiro texto que a gente tem referente a essa questão. E aí a gente vai para o enunciado. Nessa charge, o recurso morfossintático, e a gente tem que lembrar, morfossintático é a estrutura relacionada com morfologia e a sintaxe, né? Então a gente tem essa relação estrutural. Onde que a gente tem isso no texto? Aí a gente vai ter que voltar, né? Aqui, em especial nesse aspecto mais, né? Refere-se ao aspecto morfossintático, essa conjunção adversativa. Isso tem uma intencionalidade aqui no uso nesse texto. Então, o recurso morfossintático que colabora para o efeito de humor está indicado pelo. Aí a gente tinha que ter essa noção de entender. Até aqui no primeiro momento, a preguiça é a mãe de todos os vícios, a gente tem uma ideia e a gente espera que ele venha trazendo uma outra coisa referente à preguiça, né? Quando a gente fala a preguiça é algo negativo, algo ruim, né? Uma ideia negativa. Mas quando ele coloca esse mais, a princípio a gente está esperando que ele venha citar mais alguma coisa sobre essa preguiça, ser a mãe de todos os vícios, que ele vai acrescentar alguma coisa ruim sobre a preguiça. Só que ele usa esse recurso morfossintático, um mais, é uma conjunção adversativa, ele dá uma quebra nessa ideia. Por quê? Ao invés dele trazer algo ruim referente à preguiça, ele vem trazendo algo o quê? Mais uma mãe é uma mãe, precisamos respeitá-la, pronto. Então ele quebra essa ideia. Então esse recurso morfossintático, ele dá uma contribuição significativa para o que vem sendo expresso nessa charge. Então, esse recurso morfossintático que colabora para o efeito de humor está indicado pelo. Na verdade, na minha explicação, eu já dei a resposta. Para letra A. Para o emprego de uma oração adversativa que orienta a quebra de expectativa ao final. E aí, eu acabei de explicar para você, né? Mas vamos ler as demais alternativas. Letra B. Pelo uso de conjunção aditiva. A conjunção que a gente viu lá, esse mais sim, é uma conjunção aditiva? Então, tem que lembrar um pouquinho desses aspectos gramaticais para a gente poder ver que isso aí não poderia ser o gabarito da questão. Letra C. Pela retomada do substantivo mãe, que desfaz a ambiguidade dos sentidos a ele atribuídos. Será que é isso? Isso está relacionado ao recurso morfossintático? Letra D. Pela utilização da forma pronominal lá, que reflete um tratamento formal do filho em relação à mãe. Será que é essa a nossa ideia? Ou letra E, pela repetição da forma verbal que reforça a relação de adição existente entre as orações. Então, a gente precisa voltar no texto, conferir certinho que ideia tem essa do elemento morfossintático ali, esse recurso, né, utilizado no texto, nessa charge, e a gente vai ver que dentro das alternativas, a única que está coerente com o nosso enunciado, né, falando de recurso morfossintático, é o que se encontra na letra A, né, e na minha explicação eu meio que já sinalizei, é o uso do emprego de uma oração adversativa, né, esse mais sem i, que orienta a quebra da expectativa ao final. Então, a princípio, a gente tem uma ideia, quando ele vem falando da preguiça, como algo negativo, e quando ele usa essa conjunção adversativa, ele tem uma quebra na informação que ele vem falando anteriormente.
Então, a única alternativa que é o nosso gabarito é a letra A. Então, a gente vai para mais uma questão, Enem 2021. Aqui é a interpretação de textos informativos. A gente precisa ter essa habilidade de ler um texto informativo e conseguir capturar as informações principais e a ideia fundamental que é apresentada nesse tipo de texto. Então, a gente vai fazer a leitura, né? Então, o ideal é que vocês pausem um vídeo, façam a leitura, a interpretação, façam a resolução para depois vir acompanhar a resolução da questão e conferir o gabarito. O skate apareceu como forma de vivência no lazer em períodos de baixa nas ondas e ficou conhecido como surfinho. No início, foram utilizados eixos e rodinhas de patins pregados numa madeira qualquer para sua composição, sendo as rodas de borracha ou ferro. O grande marco na história do skate ocorreu em 1974, quando o engenheiro químico chamado Frank Nestiel descobriu o uretano, material mais flexível que oferecia mais aderência às rodas. A dependência dos skatistas em relação a esse novo material, igualmente, alavancou o surgimento de novas manobras e possibilitou um maior número de pessoas inexperientes começar a prática dessa modalidade. O resultado foi a criação de campeonatos, marcas, fábricas e lojas especializadas. Então, a gente vem a descrição, né, especificamente sobre o skate, vem fazendo essa descrição, fala do marco, né, na história do skate, que aconteceu em 1974, e aí vem fazendo a descrição e no final fala, né, que esse resultado foi a criação de campeonatos, marcas, fábricas e lojas especializadas. Então, a gente tem esse contexto referente esse texto informativo e a gente vai para o nosso enunciado. Enem 2021. De acordo com o texto, diversos fatores ao longo do tempo, que aí a gente pega logo essa ideia principal, o enunciado está dizendo diversos fatores ao longo do tempo. Aí eu venho para cá para o texto, vocês podem pausar e ver os fatores ao longo do tempo, o que é que eles vêm sinalizando. Aí tem que ter essa habilidade de fazer essa busca no texto, né? E aí eu vou para as alternativas e depois a gente vai conferir se está coerente com aquilo que eu levantei lá no texto. Alternativa A. Esses diversos fatores ao longo do tempo, eles contribuíram para a democratização do skate. Aí volta no texto, olha para esses fatores ao longo do tempo e vamos nos certificar de que se isso contribuiu para a democratização do skate. Letra B. Esses fatores, eles evidenciaram as demandas comerciais dos skatistas? Será que é essa relação que a gente tem quando a gente vai fazer a leitura no decorrer do texto? Letra C. Esses fatores, eles definiram a carreira de skatista profissional? Será que eles foram decisivos? Eles de fato definiram isso? Letra D. Eles permitiram que a prática social do skate substituísse o surf? Será que é isso que a gente tem como ideia principal? Ou letra E, eles indicaram a autonomia dos praticantes de skate. Então, para a gente conseguir chegar ao gabarito, a gente precisa pegar a ideia principal aqui, que ele está falando dos fatores ao longo do tempo. A gente volta aqui no texto, vai grifando, por isso que é interessante vocês baixarem o material que é aqui abaixo do link, porque a gente consegue manusear, riscar, fazer as observações, até para fazer a resolução da questão ficar melhor. Aí vocês vão pegar o texto, onde é que a gente tem esses fatores que ele está chamando aqui ao longo do tempo? Eu venho aqui para esse primeiro parágrafo, sinalizo, onde é que tem esses fatores? Venho aqui para o meu segundo parágrafo, feito isso, eu venho para a alternativa e vou tentar verificar se cada uma dessas afirmações, qual delas está coerente com o que eu fui buscar no texto. E aí, se eu fizer isso, eu vou chegar ao meu gabarito e a gente vai ver que a única alternativa correta é o quê? A nossa letra E, de fato, né? Quando a gente faz a busca, verificar certinho, a gente vê que esses fatores ao longo do tempo, eles contribuíram para a democratização do skate, e é esse o nosso gabarito, tá bom? A gente vai para mais uma questão. Enem 2017, aqui já é um texto que vem mais tratando dessa perspectiva de estratégia argumentativa, né? Vamos ver de que forma esse aspecto de estratégia argumentativa vem sendo apresentado neste texto. Essas moças tinham o veso de afirmar o contrário do que desejavam. Notei a singularidade quando principiaram a elogiar o meu paletó cor de macaco.
Examinavam-no sérias, achavam um pano e os aviamentos de qualidade superior, o feitio admirável. Envadeci-me, nunca havia reparado em tais vantagens, mas os gabos se prolongaram, trouxeram-me desconfiança. Percebi, afinal, que elas zombavam e não me susceptibilizei. Longe disso, achei curiosa aquela maneira de falar pelo avesso, diferente das grosserias a que me habituara. Em geral, me diziam com fraqueza que a roupa não me assentava no corpo, sobrava nos sovacos. Então a gente tem essa descrição, né, que a gente vem vendo referente a esse personagem, passo a passo que ele vem falando, né, até que zombaram e não me susceptibilizei. Longe disso, né, quando zombaram dele, eu achei curiosa aquela maneira de falar pelo avesso, diferente das grosserias a que me habituara, né? Então a gente vê essa perspectiva que ele apresenta e, em geral, me diziam com franqueza que a roupa não me assentava no corpo, sobrava nos sovacos. Então essa descrição até é meio que um tom de cômico, né, que ele vem apresentando. E aí a gente vai ver o que é que o enunciado vem trazendo referente a essa perspectiva que, de alguma forma, vem trazendo o que a gente chama de estratégia argumentativa. Aí a gente vai fazer a leitura do enunciado. Por meio de recursos linguísticos, os textos mobilizam estratégias para introduzir e retomar ideias, promovendo a progressão do tema. Então é bem interessante a gente ver isso, porque no texto a gente tem os recursos linguísticos que eles já sinalizam o que possivelmente o autor vai descrever, vai narrar, vai argumentar. Quando, por exemplo, eu estou fazendo uma apresentação, eu uso uma conjunção conclusiva, eu já sei que o autor vai concluir. Ou se eu estou apresentando uma ideia, eu dou uma pausa e inicio o próximo tópico com uma conjunção adversativa. O autor já vem sinalizando que ele vai se opor a alguma coisa. Então, o próprio texto, dependendo do recurso que ele vai utilizar, linguisticamente, ele já sinaliza, e essas pistas são importantes. Se a gente conseguir capturar essas pistas, isso nos ajuda a interpretar. Às vezes, quando a gente está fazendo questões de Enem, às vezes a gente erra porque a gente tem dificuldade, mas o próprio texto ele já sinaliza a ideia principal que vai ser apresentada, e isso nos ajuda muito na interpretação textual. Por isso que é importante a gente reconhecer esses recursos linguísticos, não para saber decorar o que é uma conjunção, o que é um pronome. Não, isso é para ajudar na estrutura argumentativa que a gente verifica no texto. Então, é interessante a gente ter esse conhecimento. Então, esse recurso linguístico, ele ajuda a promover o que o enunciado está chamando aqui de progressão do tema, né? No fragmento transcrito, um novo aspecto do tema é introduzido pela expressão. O que é que a gente precisa ver aqui? Ele vai apresentar um fragmento e o enunciado está dizendo que algum desses fragmentos ele vai apresentar a introdução de alguma coisa. Por isso que ele fala, é introduzido pela expressão. Aí eu preciso tentar identificar qual dessas expressões, elas no texto, eu preciso não é olhar para cá e ver o que é que está sinalizando uma introdução. Eu tenho que pegar essa informação e voltar para o texto. Cada uma dessas informações, qual delas eu vou lá no texto e encontro, no texto está sinalizando uma introdução. Aí por isso que a gente tem que partir dessa perspectiva do texto. Não basta eu decorar, uma condição, uma expressão, e achar que eu decorando eu já vou saber o que é que está sinalizando. Não, é no seu uso, né, no contexto, dentro de um texto, que a gente vai ver esse aspecto. Então eu preciso pegar a singularidade, letra A, eu vou lá no texto, vejo onde está apresentando essa informação, e se isso está sinalizando uma introdução. Letra B, tais vantagens. Quando eu uso nesse texto essa expressão tais vantagens, no meu texto apresentado, está sinalizando uma introdução, aí eu tenho que voltar e fazer essa interpretação. Letra C, os gabos. Será que essa expressão lá no texto, ela está sendo utilizada, expressão numa introdução? Letra D, longe disso, também está apresentando a ideia de introdução ou em geral? Então, não é aqui esse aspecto isolado, é a utilização dela, né? A sua aplicabilidade no texto. Então, vocês vão pausar, vão olhar cada um desses elementos, voltar lá no texto e ver no texto qual deles está sendo utilizado e no contexto de uso está apresentando o que o enunciado está pedindo para a gente, que seria o quê? Um fragmento introduzindo, né? Apresentando uma espécie de introdução. Aí, se a gente for analisar, o único que tem essa ideia é o aspecto longe disso, né?
porque ele apresenta um aspecto do tema introduzido pela expressão. Então, esse longe disso, se vocês voltarem lá no texto, não tá, acho que eu não deixei marcado, mas onde está aparecendo essa expressão longe disso, a gente vai ver que de fato, ó, percebi afinal que elas zombavam e não me susceptibilizei. Longe disso o quê? Aí ele vem 2 pontos a apresentar a ideia referente ao que ele vai se referir ao que ele falou anteriormente. Longe disso, longe de eu ter tido essa redação, eu achei curiosa aquela maneira de falar pelo avesso. Então aqui é a única alternativa que apresenta essa questão de introdução e o nosso gabarito é o quê? Letra D, longe disso. Então a gente vai para a última questão desse bloco, né? Falando aqui, a gente vai encerrar com romantismo. E aí a gente vai fazer a leitura do texto para a gente poder ver que aspecto está sendo cobrado dessa perspectiva, né, dessa estética literária romantismo, nessa questão do Enem. Estas palavras ecoavam docemente pelos atentos ouvidos de Guaraciaba, e lhes ressoavam na alma como um hino celestial. Ela sentia-se, ao mesmo tempo, enternecida e ufana por ouvir aquele altivo e indômito guerreiro pronunciar a seus pés palavras do mais submisso e mavioso amor, e respondeu-lhe, cheia de emoção. Itagiba, tuas falas são mais doces para minha alma que os favos da jataí ou o suco delicioso do abacaxi. Elas fazem-me palpitar o coração como a flor que estremece ao bafejo perfumado das brisas de manhã. Tu me amas, bem eu sei, e o amor que te consagro também não é para ti nenhum segredo, embora meus lábios não o tenha revelado. A flor, mesmo nas trevas, se trai pelo seu perfume. A fonte do deserto, escondida entre os rochedos, se revela por seu murmúrio ao caminhante sequioso. Desde os primeiros momentos, tu viste meu coração abrir-se para ti, como a flor do manacá aos primeiros raios do sol. Aí a gente tem esse texto, né? É um texto do romantismo, já tem uma perspectiva mais diferente dos textos que a gente começou a ver nas revisões de Álvares de Azevedo, né? A gente percebe um teor já diferenciado, até mesmo nas palavras, na temática apresentada no texto. Esse texto é de Bernardo Guimarães e a gente tem uma perspectiva mais específica, né? Desse autor, se a gente for comparar com o que a gente vê nos textos de Álvares de Azevedo. Então vamos ver o que é que o enunciado quer da questão. O texto de Bernardo Guimarães é representativo da estética romântica. Entre as marcas textuais que evidenciam a filiação a esse movimento literário, está em destaque a... Aí a gente tem que ver Bernardo Guimarães, né? O que é que tem de característica no período da produção dele? Isso tudo pode influenciar na produção literária dessa época. Não é que a literatura é uma reprodução da realidade, não, porque literatura não é história, mas a gente sabe que o teor histórico, direto ou indiretamente, vai influenciar na percepção do autor e isso vai ser refletido nas suas produções. A gente vê isso em Bernardo Guimarães, a gente vê isso em Machado de Assis, no próprio Álvares de Azevedo, e nesse poema específico de Bernardo Guimarães, a gente vai ver que há essas marcas textuais que vão mostrar, né, que aqui no enunciado fala que evidenciam a filiação a esse movimento literário e está em destaque a. Aí a gente volta aqui para o texto, vocês vão ver, tem umas palavras bem específicas e isso é intencional, isso não é posto gratuitamente no texto, tem um porquê do autor estar fazendo isso nos textos, e aí a gente vai para as nossas alternativas. Letra A, referência a elemento da natureza local. A gente tem isso, a gente percebe que tem umas palavras, uns termos que, se a gente não for para o contexto, não entender a ideia, o período que está sendo apresentado esse texto, a gente pode até ter dificuldade em relação a isso. Mas será que essa é a alternativa? Referência a elemento da natureza local? Letra B, a exaltação de Itagiba como nobre guerreiro. A gente vê lá a presença de Itagiba no texto, mas a presença dele, ela vista nesse aspecto de exaltação, como nobre guerreiro. Letra C, cumplicidade entre o narrador e a paisagem. Letra D, representação idealizada do cenário descrito. Ou letra E, expressão da desilusão amorosa de Guaraciaba. Então, será que a gente tem essa presença do que a gente chama de desilusão amorosa?
e aí vocês vão precisar voltar no texto, né? Por ter umas palavras bem específicas, às vezes a gente tem até dificuldade, mas voltando no texto, tentando inferir, né, o que aquelas palavras estão querendo sinalizar, a gente consegue fazer a interpretação adequada e vendo em relação a essas marcas textuais, que de fato são bem recorrentes nesse texto, a gente vai ver que esse movimento literário está em destaque o quê? O que se encontra na letra A, referência a elemento da natureza local. Isso está tão peculiar nesse texto que tem uns termos, umas palavras que às vezes não são de conhecimento de todo mundo e às vezes torna até um pouco difícil de entender, mas isso é intencional desse texto de Bernardo Guimarães, justamente para destacar, enfatizar esses elementos que o autor chama de natureza local. Então, nosso gabarito é a letra A. A gente encerra esse bloco, né, de questões e eu aguardo vocês nas nossas próximas revisões.